Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam bem-vindos à segunda parte da aula de substantivo. Hoje eu vou trazer um, um assunto bem interessante dos substantivos, que agora não diz mais respeito à classificação, como a gente viu no vídeo anterior. A gente vai saber agora um pouquinho sobre masculino e feminino e etc, tá? Para quem não viu a aula anterior, essa daqui é a segunda parte. É interessante que você assista a parte um também, tá? Para poder entender essa continuação. Lembrando que a gente está participando de uma sequência. E como é uma sequência, é bom que você esteja acompanhando todo o processo, passo a passo, para entender já desde o começo. Tá? O substantivo, ele tem duas flexões. Então, ele pode se flexionar em gênero e pode se flexionar também em número. Quando a gente fala de flexão de gênero, a gente tem que entender que é masculino ou feminino, tá? Mas isso daqui não diz respeito ao sexo da palavra, apenas ao gênero dela, ok? Quando a gente se refere ao sexo masculino e feminino, aí é voltado mais para as pessoas, beleza? Só que em relação às palavras, lembre-se que masculino e feminino diz respeito às palavras propriamente ditas. Então, quando a gente fala de flexão de gênero, né, que é o gênero do substantivo, perceba que na frase o gato eu utilizei o artigo o e a gata eu utilizei o artigo a. Perceba também que no final da palavra gato tem um o, que indica o masculino, e no final da palavra gata tem o a, que indica o feminino da palavra. Agora, cuidado. Nem sempre as palavras elas vão indicar esse o ou a no final da palavra. Assim como aconteceu em cidade, que é outro exemplo. Cidade termina com e, só que é uma palavra feminina, porque quando a gente acrescenta o artigo a gente consegue falar a cidade e ela soa, o som, né, o efeito sonoro aqui é mais agradável aos ouvidos, em vez de eu falar o cidade. Né? Então ninguém fala o cidade de Santos é maravilhoso, por exemplo, ninguém fala, né? A cidade de Santos é maravilhosa, por exemplo. Então lembre-se que nem sempre, inclusive o pessoal de fora, né, fora do Brasil, eles cometem essa gafe porque acham que as palavras que terminam com O são masculinas, A são masculinas e acabou-se. Aí aparece a palavra cidade, por exemplo, que termina com E. E agora? É masculino ou feminino? Nem tem O, nem tem A. Então, nem sempre as palavras que. Quer dizer, exatamente. No final com O vai ser masculino, no final com A vai ser feminino, mas nem sempre, beleza? Nem sempre. Isso é o mais comum. Agora, cuidado, se aparecer um E, a palavra pode ser masculino ou pode ser feminino. É interessante que você utilize o artigo O ou A lá no começo da palavra para ver qual soa mais agradável aos ouvidos. Então, voltando aqui, quando o substantivo ele se flexiona em gênero, a gente tem masculino e feminino. Então, veja que o substantivo gato é masculino, o substantivo gata é feminino, o substantivo cometa é masculino e o substantivo cidade é feminino. O gato, a gata. O cometa, a cidade. Então, quando a gente fala de flexão de gênero, o substantivo ele pode ser masculino ou feminino. Lembrando que, ainda tratando sobre flexão de gênero, os substantivos eles podem ser biformes ou uniformes. Quando o substantivo ele é biforme, significa que ele tem uma palavra para o gênero feminino e ele tem uma para o gênero masculino. Então, uma para o masculino e uma para o feminino. No exemplo, menino, menina, masculino, feminino. Homem, mulher, masculino, feminino. Professor, professora, masculino e feminino, por exemplo. Então, o substantivo ele varia em gênero e pode ser masculino ou feminino. E quando a gente fala de gênero biforme, tá? Isso significa que a gente tem ali um masculino e um feminino para cada palavra. Então, para cada ser, vamos dizer assim. Menino, menina, homem, mulher, professor, professora. Ou também
Por exemplo, boi, vaca, cavalo, égua, por exemplo, beleza? Então, o biforme, assim como o nome diz, bi, dois, formes, formas. Então, duas formas. Pense assim, por exemplo, duas formas. Uma forma para o masculino, uma forma para o feminino. Quando o substantivo ele varia em gênero, além de biforme, ele também pode ser uniforme, que significa que esse substantivo relacionado para o masculino e para o feminino só vai ter uma palavra, tá? Uma palavra para o masculino e essa mesma palavra ela vai também servir para o feminino. Então, uma para o masculino, essa mesma serve para o feminino. Uma para masculino, a mesma para feminino, beleza? Repetindo aqui para a gente gravar tudo certinho. Então, veja nos exemplos. O paciente, a paciente. O rival, a rival. Então, o substantivo uniforme, ele tem a mesma palavra, significa, pode ser masculino ou feminino, vai depender do contexto. Então, você diz assim, professor, então como é que eu vou saber, por exemplo, se a palavra é masculino ou feminino? Depende do contexto. Sempre, gente, sempre vai depender da situação em que a palavra se encontra, tá? Então, eu posso dizer que, vamos montar a frase assim, Pedro e Pedro esteve no hospital ontem. O paciente alegou dores na barriga. Mariana esteve no hospital ontem. A paciente se queixou de dores na cabeça. Por exemplo, vai pensar aqui agora. Então, paciente, o paciente, a paciente. O rival, a rival. Tá? Beleza? Então você descobre pelo masculino e pelo feminino a partir do contexto da situação onde a palavra está inserida, vai depender do ambiente em que ela está inserida, beleza? Combinado assim? Então, resumindo, o substantivo ele vai variar em, em gênero, tá? Ele vai flexionar em gênero e vai flexionar em número. Quando ele se flexiona em gênero, a gente está falando de masculino e feminino. Quando o substantivo ele se flexiona em gênero, nós temos o gênero biforme, que é utilizado uma palavra para o masculino e outra para o feminino. E quando esse gênero ele é uniforme, a gente utiliza a mesma palavra tanto para o masculino quanto para o feminino. Tranquilo assim? Combinado? Além de se flexionar em gênero, o substantivo ele também se flexiona em número. Número, a gente tem que entender que isso aqui está se relacionando a singular e plural. E quando eu falo de singular e plural, eu digo em relação à quantidade dos objetos, a quantidade das coisas, a quantidade de pessoas, enfim. Sim, número, quando eu falo de número, lembre-se de quantidade. Quantidade. Número é quantidade. Singular, a menina, a boiada, por exemplo. Plural, as meninas, as boiadas. Então, o singular, ele se refere a apenas um objeto, uma coisa, um item específico, combinado? Já o plural, ele se refere a dois ou mais coisas. Então, a menina, eu sei que é apenas uma menina. As meninas podem ser a partir de duas ou mais. Podem ser duas, podem ser três, podem ser quatro, enfim. De duas para cima, pode ser qualquer que seja. Vai depender do sentido do texto, do sentido do ambiente, tá? Então, do contexto, vamos dizer assim. Então, eu posso falar, vamos supor que tenha cinco meninas ali do outro lado, no meu exemplo agora, tá? Estou falando com outra pessoa e tem cinco meninas ali na nossa frente e nós somos jurados. Eu e meu amigo aqui somos jurados. Eu estou com meu amigo. Na nossa frente existem cinco meninas e a gente tem que dar uma nota para elas. Eu olho para o meu amigo e digo assim: olha, as meninas, elas mandaram muito bem. Então aqui tem cinco meninas, por isso que eu estou usando o plural. Se só tivesse uma menina, eu olhava para o meu amigo, olharia para o meu amigo e diria: olha, tu percebeu? A menina, ela cantou muito bem. Então por quê? Porque agora eu usei singular, só tem uma menina, tá? Então singular tem a ver com quantidade, plural tem a ver com quantidade também. Então, número é quantidade, singular é um só, plural é dois ou mais. Então, o lápis, os lápis. Percebeu agora?
o lápis, os lápis. Outro exemplo, lápis termina com S. O plural geralmente termina com S também, tá? O plural tem S no final. Então vocês assim, quando eu falo o lápis, também está certo, professor? Sim, porque a palavra ela termina com um lápis, por exemplo. Então, como é que eu vou saber, professor, quando ela é singular ou plural? A gente volta a falar o que falei agora há pouco, que vai depender sempre do contexto, do ambiente onde a sua fala, sua escrita está inserida. Combinado? Se você estiver falando de um lápis só, vai ser o lápis. Se você estiver falando de dois lápis para cima, vai ser os lápis. Os lápis ou o lápis. Beleza? Uma dica aqui para a gente terminar essa flexão de número é que o plural das palavras que terminam em Z, elas recebem ES no final da palavra. Então, o arroz, os arrozes, por exemplo. Arrozes, ES no final. O arroz, os arrozes. Combinado assim? Fica meio estranho, né? Arrozes, mas lembre-se que o plural das palavras que terminam com Z recebem ES. É porque fica meio desagradável ao ouvido, porque não é uma palavra que a gente ouve muito no dia a dia, né? Geralmente a gente fala os arroz, mas lembre-se que o plural da palavra que termina com Z, ela é acrescido ES no final da palavra. Então, o arroz, os arrozes. E bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais da flexão de gênero e número do substantivo. E obrigado estão a todos que estão acompanhando toda essa sequência de língua portuguesa desde o início. A gente está falando de classes gramaticais e até a próxima. Não se esqueça de deixar a sua inscrição, inscreva-se, beleza? Deixe um like aqui no vídeo, aperta lá no joinha, deixa aquele curtir que ajuda bastante e divulgue com seus amigos. Obrigado e tchau, tchau.